Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Larissa Neri, gerente de produto e comunicação da Cooser, e estou muito feliz em apresentar nesse webinar hoje com o professor Paulo Tomio Minami. É um grande orgulho e um grande prazer recebê-lo novamente aqui na nossa casa, na Cooser, falando sobre grandes técnicas e os produtos que ele tanto usa há muito tempo. Queria convidá-los a interagir durante a aula. Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, o campo de perguntas estará aberto para vocês colocarem ali todas as dúvidas e eu vou interrompendo o professor e passando para ele todas as dúvidas e, na medida do possível, ele já vai respondendo a todos. Agora eu vou passar a fala para o professor. Vou fechar aqui minha câmera, professor, mas eu estou aqui o tempo todo. Se você precisar de alguma coisa, é só me chamar. Ok. Bom, pessoal, boa tarde. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Boa tarde. Todos estão conseguindo enxergar? Som, tudo ok? Tudo certo, professor, tá tudo ótimo. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa apresentação. Bom, vamos falar hoje alguma coisa sobre moldagem, né? Que ainda é uma etapa decisiva para a garantia de trabalho de qualidade, isso é fato, né? Então, dentro do possível aqui, vamos tentar entender alguma coisa sobre o que é uma moldagem, né? Os tipos de técnicas que a gente tem hoje, né? Para obter modelos de trabalhos protéticos, e falar um pouquinho sobre a técnica que a gente usa já há bastante tempo, né? Que é sem o uso de fios de afastamento, tá? Né, com as suas características e vantagens. E para a gente começar, primeiro, os nossos agradecimentos aqui à Cooser, né, pelo convite de fazer esse webinar, né, conversar com vocês, né, os agradecimentos à doutora Regiane Marton, à doutora Patrícia, que infelizmente hoje ela não está aqui presente com a gente, né, porque teve alguns problemas familiares, né, mas aí a Larissa está aí, firme e forte, né, Larissa, para dar um suporte para a gente. Então, os nossos agradecimentos a este time fantástico, né, da User, pela oportunidade de conversar com vocês. Bom, alguma coisa do que a gente faz, né, do que a gente fez, tá? Então, primeiro, eu sou graduado pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, coordeno vários cursos de dentística, escultura e estética dental. Sou membro associado do Grupo Brasileiro de Professores de Dentística, membro da Câmara Técnica de Dentística do Conselho Regional, né? Recebi a medalha e a comenda Tiradentes do Conselho Regional, né? Que é uma honraria aí, oferecida pelo nosso Conselho Regional. Tá? Aqui os meus contatos, tá? O meu e-mail, o meu WhatsApp. A gente tem lá os perfis no Facebook, no Messenger, né? No Instagram. Coordeno cursos na FAPES, na Pesqueira do Tatuapé, na Pesqueira da Saúde, na Pesqueira de São Bernardo e na SEMI, tá? Que é uma instituição, que é um polo da Uningá, que fica ali na Moca. Tá? E aí, quem tiver interesse aí depois de fazer uma visita ou de frequentar os nossos cursos, é só dar uma ligada para uma dessas entidades, aí, instituições que fica mais próximo, mais fácil para você, para estar com a gente aí em alguns cursos aí, ok? Bom, eu sempre gosto de a gente começar dizendo o seguinte, que a missão do professor não é dar respostas prontas. As respostas estão nos livros, né? Estão na internet, né? Duvido que muitos, que vocês já não tenham entrado aí no YouTube ou alguma coisa da internet para ver, né? Trabalhos, ver o que está acontecendo, né? Agora, a nossa missão, né, pessoalmente, é
provocar inteligência, né? Provocar o espanto, a curiosidade, para que vocês procurem também estudar um pouco mais, tá? Sobre as dúvidas que vocês têm, tá? Para a gente poder, para poder crescer, né? Profissionalmente. Isso é importante, tá? Uma apresentação breve aqui da nossa equipe: o Marcelo Coren, o Anselmo, o Luiz, a Adriana, a Sibeli, a Cíntia, o Mauro, né? E eu, tá? Essa é a nossa equipe de professores, né? Estamos aí lançando um novo, poderia dizer, um novo nome para a equipe, tá? Não seria bem um nome, tá? Mas a gente pesquisou muito e DNA a gente achou que era um termo legal, né? Nós temos o DNA, principalmente o DNA da dentística, tá? Então, é o DNA dentística ao seu alcance, tá? Quiser nos acompanhar, logo, logo a gente vai estar aí formando uns grupos aí com base no DNA, tá? E fiquem à vontade. Para a gente começar, eu sempre gosto desse texto aqui que eu recebi de uma paciente, né? Então, deixa eu tirar isso aqui um pouquinho. Tá? Ele diz assim, a odontologia, né? O mundo precisa de sorrisos sinceros e bonitos. A odontologia contextualiza a autoestima. O caminho é longo, né? O conhecimento se expande e se transforma em cuidados. São horas de sono perdido e livros pesados, mas que ficam leves na consultório, em frente ao pequeno espelho, na cadeira do consultório, dos que chegam tímidos e saem gargalhando para a vida. A odontologia cuida, protege, zela pelo cartão postal da alma. E se todo sorriso é luz, o trabalho da odontologia é acender e intensificar a luminosidade que muitas vezes se perde da gente. Por isso, o coração dos que fazem odontologia bate forte pela profissão. Essa é a grande missão e dedicação dos operários a serviço do bem-estar e da autoestima do mundo. Tá? É aqui que a gente trabalha, né? Principalmente quem faz a parte de estética, né? Construindo aí, remodelando os sorrisos, tá? Isso é uma coisa muito legal, tá? Então é uma grande missão que a gente tem realmente, né? De levar realmente o bem-estar e a autoestima das pessoas, né? Isso é importante. E sempre lembrando que hoje nós temos muitos novos materiais, novas tecnologias, né? Hoje as chamadas restaurações com espessuras mínimas, praticamente sem desgaste, muitas vezes sem desgaste dental, né? Os laminados, tanto cerâmicos quanto os resinas, né? Os ultrafinos, fragmentos, né? Isso dentro do que a gente vê odontologia minimamente invasiva. Então, tudo isso é uma evolução que a gente teve dentro da odontologia, né? Então, isso é importante que a gente enfatize. Hoje, trabalhar sob mínima invasão, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque quanto mais estrutura dental sadia a gente conseguir manter, melhor os resultados, né? Mais resistência a gente vai estar dando para o nosso trabalho final, né? E hoje, quando um paciente nos procura, muitas vezes ele tem um desejo, né? Um desejo de ter um sorriso melhor, né? Um sorriso mais harmônico, né? Então, isso é importante. Por quê? Porque isso leva a alteração na aparência estética, né? E isso provoca até, poderia dizer, distúrbios psicológicos, né? Em muitos pacientes, né? Então, começa desde um simples disfarçar no sorriso, né? E começa a colocar a mão na frente, uma mão na frente da boca para rir, né? E leva até a introversão total do indivíduo, né? O indivíduo acaba saindo da sociedade, ele acaba ficando, sei lá, se com vergonha, né? Mas acontece muito isso. Quando a gente começa a trabalhar nisso, né? Melhorando, né? Essas alterações dentais de forma, tamanho, cor, posição, né? Que são muito frequentes hoje na prática clínica, né? As pessoas começam a mudar. Por quê? Né? Estética, né? O que é estética? Quando a gente fala estética, muita gente já pensa em algo belo, em harmonia, mas a gente tem que lembrar que isso é muito além disso, tá? É se sentir bem,
é prazer, é satisfação, né? Como a gente falou, é autoestima, é autoconfiança, é inclusão social, é a saúde de uma forma mais ampla. Isto a gente tem que entender como estética, não simplesmente só algo mais belo, tá? Algo harmonioso, tá? É muito mais do que isso, né? Então, uma coisa hoje que a gente visualiza bastante, principalmente na mídia, né? É um pouco disso, a falta de ética dentro da estética, né? Isso é uma coisa séria, tá? A ética profissional, né? O que é ética profissional? É um conjunto de normas, né? Que regem uma profissão, por exemplo, né? Mas a gente tem que entender que ser ético é agir dentro dos padrões convencionais, é proceder bem, é não prejudicar o próximo, né? Isso, para a gente, é ser ético, é cumprir os valores estabelecidos pela sociedade em que vivemos. Tá? Então, lembrar sempre disso. Né? E lembrar que quem faz odontologia estética, tá? Dentro do termo estética, existe isso. Tá? Então, estética rima muito com ética. Tá? Então, procurar fazer um trabalho aí da melhor forma possível, para que a gente possa ter a consciência tranquila, né, no final do trabalho realizado. Porque, por exemplo, assim, uma paciente veio nos procurar porque ela tinha um sorriso desse jeito antes do tratamento ser realizado, né, que eu sempre gosto de pedir uma fotografia do paciente antes, né, de ter mexido, né, nos dentes dela. Então, essa é a imagem que ela mandou, está meio assim desfocado, porque eu ampliei um pouquinho o sorriso, né, mas esse era o sorriso que ela tinha. Ela tinha algumas cáries pequenas, né, algumas restaurações pequenas, um sorriso, sei lá, um pouco gengival, né, mas era um sorriso bonito, não era feio. Né? E quando ela veio nos procurar, ela estava desse jeito, né? Quer dizer, com os dentes um pouco mais quadrados, né? Então, ela não gostou da estética que foi feita, tá? E por incrível que pareça, esse trabalho, esse planejamento foi feito em DST, tá? Em planejamento virtual. Então, muitas vezes, assim, muita gente pensa assim, pô, eu coloco os dados dentro do computador, ele já vai me dar o desenho que eu quero do sorriso. Não funciona bem assim, tá? Depende muito da pessoa que vai projetar esse sorriso, do tipo de dente que ela vai colocar. Né? Então, não é simplesmente colocar os dados no computador que vai dar tudo certo, tá bom? Então, tem que planejar direitinho, né? Ou uma outra paciente, tá? Essas foram as fotos iniciais que me foram mandadas por ela. Ela chegou nestas condições no consultório, né? Com a promessa de ter um sorriso melhor. Né? Aí eu fui perguntar para ela, ela não tinha cárie nenhuma, entende? Tinha uma leve diastema, né? Entre os centrais, pequeno, né? Que ela queria fechar, e algumas manchas. Né? Aí, fosse para a gente pensar em mínima invasão, essas manchas brancas poderiam ser tratadas como infiltrantes hoje, né? Que não seria necessário fazer desgaste nenhum. A gente trabalharia com infiltrante e esconderia essas manchas, né? Fecharia, sei lá, na minha opinião, aí, esse diastema com resina mesmo, né? Mas, no entanto, foi feito esse tipo de trabalho. Ela chegou desse jeito. Uma garota que tem 19, 20 anos, tá? Muito jovem para ter esse trabalho realizado, tá? Então, hoje a gente chegou, consegui fazer todo o trabalho, numa próxima oportunidade a gente mostra a finalização do caso, tá? Mas só para mostrar para vocês que isso acontece, isso é real, tá? São pessoas que não estão preparadas, posso dizer assim, né, para fazer um trabalho estético, mas resolve fazer. Né? Então, é bastante complicado isso. Então, o que a gente sempre fala, trabalhe para que seus clientes te procurem por ser o melhor, não mais barato. Tá? Então, isso é uma coisa importante também. Tá? A gente precisa fazer o nosso nome em cima de trabalho bem feito. Tá? Não ser o mais em conta aí no mercado. Né? Trabalhar na promoção, traz lá o orçamento que eu dou mais 10% de desconto em cima, tá? Isso não funciona, tá? O negócio é trabalhar bem, né? Então, tem isso aqui do conselho, né, que ele lançou, eu acho sensacional, que nada substitui o conhecimento de um profissional, tá? Então, valorizar o que a gente faz, principalmente as nossas consultas, tudo isso tem que ser muito, muito valorizado, né? E começar a pensar diferente,
né? Então, ter uma mentalidade rica, não uma mentalidade própria, tá? Tanto hoje, né? Investimento profissional, busca da evolução, inspiração no sucesso dos outros é uma coisa legal, né? Ter planos a longo prazo, investir tempo em estratégias para render resultados, né? Assumir responsabilidades, aprender com os erros, pensar em abundância, né? Usar o dinheiro com sabedoria, acreditar que o sucesso financeiro é fruto de empenho, não ter a mentalidade pobre, né? De achar que é um custo muito alto de se investir em melhoria profissional, né? Reclamar constantemente, né? E pensar que o sucesso dos outros é sempre fácil, né? Os prazeres imediatos, pouco esforço e resultados rápidos, culpar sempre os outros pelos erros, arrumar desculpas, pensar com escassez negativamente. Meta é pagar a conta, né? A meta deles é pagar a conta e procura gastar mais do que ganha, tá? Então, tudo isso precisa ser repensado, né? Tá? E acreditar que quem conquistou o sucesso financeiro foi às custas dos outros, tá? Então, essa mentalidade não pode existir. Então, a gente tem uma filosofia, um pensamento oriental que diz que em épocas de crise que a gente tem que procurar um investimento, tá? Então, sei que agora está difícil, né? Porque ninguém está trabalhando, ou trabalhando pouco, os próprios pacientes também estão pedindo para a gente fazer trabalhos um pouco mais em conta, né? Tá? Mas é a hora de investir para quem pode, tá? Por quê? Porque na hora que a gente sair dessa crise, a gente ter alguma coisa a mais do que os outros para poder realizar os trabalhos, tá? Então, isso é importante aí, o investimento nessas épocas de crise, né? E a dentística, né? Ela procura sempre a harmonia estética, tá? Então, isso é importante, tanto com clareamentos, né? Trabalhando aí com laminados, com resinas compostas, com cerâmicas, né? Procurar a beleza de um sorriso natural, tá? A beleza de um sorriso natural. Pode ser branco? Pode, mas desde que tenha todas aquelas nuances, né? De opacidade, translucidez, que eu acho que isso que dá a beleza, né? Não aquela coisa branca opaca de cervical a incisão, né? Que fica um negócio muito artificial. E trabalhar dentro do que a gente chama de odontologia minimamente invasiva, tá? Desgaste mínimo ou sem desgaste para fazer os trabalhos, né? Então, isso é importante. Então, só um caso clínico para a gente ilustrar. Então, essa paciente, ela chegou com o dente um pouco mais escurecidos, ela usava aparelho ortodôntico, né? E logo que ela tirou o aparelho, ela foi nos procurar, né? Que ela queria melhorar e esse dente escuro estava incomodando, né? E a gente fez toda a avaliação e chegou nesse resultado. Tá? Esse resultado, como é que foi feito isso? Ela chegou pensando em fazer lente de contato. Eu falei, não, lente de contato aqui, infelizmente, não vai ser possível, porque o dente está escuro, eu teria que fazer um desgaste a mais aí para poder esconder isso com uma lente de contato, não dá. Agora, a gente poderia tentar fazer isso com outro material. Então, esse trabalho foi feito em resina composta, tá? Olha que interessante, sem desgaste nenhum, tá? Não foi feito desgaste nenhum em cima dessa estrutura dental, né? Foi trabalhado com resinas opacas, resinas de dentina, resinas de esmalte, bonitinho, deu um leve sobrecontorno. Essa restauração ela tem algo em torno de 0,3 milímetros, 0,3 e pouquinho, tá? Então, nesse espaço mínimo, a gente consegue trabalhar, desde que a gente consiga, vamos dizer, dominar o nosso material, tá? Que é a resina composta, né? Então, a gente consegue trabalhos de excelência usando isso, né? Então, dentro de um planejamento, é difícil um planejamento? Não vou dizer para vocês que é fácil, né? E todo mundo pergunta, por onde que eu começo esse meu planejamento? Tá? Começa desde a hora que o paciente entra no consultório, na verdade, né? Por quê? Porque a gente vai ter esse desafio de transformar aí, devolver função e devolver estética ao mesmo tempo, tá? Agora, a gente tem que descobrir o porquê que está acontecendo tudo isso, né? Se a gente não entender o porquê,
né? Entender a causa, descobrir a causa, para a gente chegar num diagnóstico e aí sim partir para um planejamento e um tratamento real. Então, precisamos conhecer primeiro a estética do paciente, tá? O que ele quer, qual que é o sentido de estética dele. Ele quer um dente redondo, um dente triangular, mais claro, tá? Então, tudo isso precisa ser repensado, pensado com ele. Então, tudo isso precisa entrar dentro de um planejamento, né? E o interessante é que sempre as pessoas vão pelo lado complicado e não pela simplicidade. Então, chega aquele paciente com os dentes todos desgastados, né? Isso é muito comum. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que restaurar esses dentes. E o que é restaurar? Restaurar, se a gente for procurar no dicionário, significa exatamente isso: reconstruir, repor o que se gastou, né? No nosso caso, em termos de dente, a gente vai fazer o quê? Repor a estrutura que se gastou, devolver forma, morfologia, anatomia. Junto com essa devolução de forma, a gente devolve função, né? E quando a gente devolve todo o contorno da porção coronária, a gente devolve estética, né? Por exemplo, está com a incisal desgastada, a gente repõe aquela incisal, a gente está devolvendo a estética, né? E tudo isso, colocando as estruturas anatômicas nos seus devidos lugares, né? Bossa no seu devido lugar, tudo isso, a gente consegue fazer a proteção das estruturas remanescentes, né? Então, ó, esse é um caso que foi feito pela doutora Sibeli, né, da nossa equipe, né? O paciente chega nestas condições, o que a gente vai fazer? Dentro da dentística, vamos pensar simples, vamos restaurar esses dentes. Então, foi feito uma moldagem, tá? E vamos reconstruir esses dentes, né? Depois a gente faz o quê? A gente joga isso na forma de um ensaio restaurador, né, de um mock-up, para o paciente visualizar o que vai ser feito, e ele vai decidir, ó, gostei, vamos fazer, né? E a gente vai para as decisões de tratamento, né? O que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, vamos usar cerâmica, vamos usar resina compostas, vamos fazer um misto, alguns elementos em resina, alguns elementos em cerâmica, tá? E vai de acordo aí com as possibilidades de cada paciente, tá? Então, né, relativamente tranquilo. Por quê? Porque a gente simplesmente está devolvendo a forma, e quando a gente devolve a forma, a gente já devolve, entre aspas, a dimensão vertical que o paciente perdeu, tá? Então, essa é a nossa forma de trabalhar, de uma forma um pouco mais simples, né? Então, sempre lembrando, ó, que apenas a partir de esforços, treinamentos, exercícios e mudanças de conceitos é que nós vamos nos diferenciar, tá? E dentro disso, né, cerâmica e resina composta tem diferença? Tem, lógico, são materiais completamente diferentes um do outro. Mas e aí, qual que fica melhor, cerâmica ou resina? Né? Tem muita gente que pergunta isso. Né? Qual que dura mais? Né? Eu diria para vocês, primeiro, na parte de ficar mais bonito ou não, depende simplesmente do quê? Da mão de quem faz. Tá? Se eu trabalho bem resina composta, vou fazer trabalhos bonitos. Se eu não trabalho bem resina composta, eu não vou fazer. Da mesma forma, o técnico. Se o técnico ele pode ter o melhor sistema de cerâmica, se ele não dominar aquele material, ele não vai fazer trabalho bacana. Né? Então, da mesma forma, então, depende do esforço, do treinamento de cada um em cima disso. Tá? Por quê? Dentro do que a gente faz em termos de dentística, o que a gente faz é uma repetição de passos, tá? A gente usa técnicas, então uma restauração é sempre muito parecida com a outra, tá? No modo de fazer. Então é fazendo, então esse treinamento que nos leva à excelência, tá? Então isso é importante a gente lembrar, por quê? Para a gente pegar justamente o equilíbrio estético do sorriso, né? Posição, alinhamento dental, tamanho e forma dos dentes, a micro e a macroestética, a cor dos dentes, né? Usar de estratégias para isso, facilitar o planejamento e execução das restaurações estéticas em dentes anteriores, principalmente, né? Que é a bateria estética, né? E trabalha com essa previsibilidade de resultados, né? E máxima preservação da estrutura dental. Então, quando a gente tem algum trabalho que a gente vai fazer um enceramento aditivo, é muito legal, né? Por quê? Porque esses casos a gente tem que levar em consideração, né? E é interessante, tá? Porque o planejamento exige conhecimento, né? Não vai fazer como muitos mostram aí, né? A gente pega isso tudo na mídia, tá? Não sei se tudo isso é real, mas
né? Para que o cara faz o implante, ele não tem lá um parafuso para ele colocar lá um cicatrizador, alguma coisa assim, vai fazer um acesso endodôntico ou para colocação de pinos e faz uma perfuração dessa, né? Uma estética com 3 incisivos centrais, né? Uma removível, né? Uma falta total de planejamento, tá? Um implante, a pessoa não tira uma radiografia para colocar um implante, ele coloca entre 2 raízes, ou vai fazer um implante para fazer um cantilever, né? Então, né, precisa de um conhecimento para a gente poder fazer um planejamento, tá? Né? Em termos de cor, hoje ficou fácil, né? Porque todo mundo quer o dente branco, tá? Então, a gente tem a nossa tradicional escala de cores, né? Mas hoje todo mundo quer um branco Deca, tá? Eu acho horrível, até tento convencer o meu paciente, ó, vamos fazer aí, chegar num B-meio, tá, acho que tá de bom tamanho aí, com todas as nuances de cor, né? Eu acho que é bacana isso, tá? Mas vamos lá, né? E dentro do que a gente chama de odontologia estética, tá? Dentro da nossa ética, a gente tem que sempre lembrar o quê? Que aquela pessoa que está ali na nossa cadeira odontológica, né? Ela é uma pessoa, tá? Independente da tribo a que ele pertence, da raça, do credo, tudo, né? De qualquer coisa, é uma pessoa, tá? Então, isso é importante a gente lembrar, tá? Lembrar aquela máxima, né? E se fosse sua mãe? E se fosse seu filho? Né? Para fazer um trabalho. Tá? Bom, era essa introduçãozinha que eu queria dar em termos de dentística para vocês, a nossa visão do que é essa especialidade, que eu acho maravilhosa. Né? Vamos entrar especificamente agora um pouco sobre moldagens, tá? Que é o foco, né, nosso hoje. Tá? Moldagens, tá? É fácil fazer uma moldagem? Né? De repente, né, a gente vê trabalho assim, tá? Mas não precisa chegar a esse exagero de querer moldar a amígdala do paciente, né? Vamos lá. O que é importante dentro disso tudo é a gente lembrar a sequência para os nossos trabalhos, tá? Tanto diretos ou indiretos, né? Primeiro, fazer uma moldagem de estudo, né? Para fazer o nosso planejamento. Depois, os preparos dentais, instalação de provisórios, moldagens, né? E depois a finalização do trabalho. Então, essa sequência é uma sequência ideal, tá? É fazer primeiro moldagem de estudo, preparo dental, fazer provisório, só depois moldar. Nunca fazer moldagem antes dos provisórios. Por quê? Porque o provisório para a gente funciona como um laboratório para mostrar se o preparo está feito, né? Então, e se tiver que corrigir alguma coisa, a gente corrige nessa fase, para depois sim poder moldar. Ok? E essa moldagem de estudo que a gente fala, né? Essa moldagem precisa ser a moldagem da melhor forma possível. Posso moldar com alginato? Pode, sem problema nenhum, né? Mas hoje a gente tem dado preferência de fazer essas moldagens de tudo utilizando uma silicone e de preferência uma silicone por adição. Por quê? Justamente pela fidelidade, né? Por a gente conseguir moldar melhor, tá? E muita gente traz para a gente, né? Alguns alunos, os colegas, eles trazem alguns modelos para a gente. Pô, me ajuda aqui nesse planejamento, tá? E chega com uma moldagem onde a gente não consegue distinguir onde é dente, onde é gengiva, né? O limite gengival, tá? Então, tudo isso é complicado, né? Então, essa moldagem de estudo precisa ser uma moldagem de excelência, tá? E depois a gente vai explicar por que a silicone por adição é a preferência, né? Então, a gente vai fazer a moldagem, primeira coisa, seleção de moldeira. Posso usar moldeiras de alumínio, de aço, de plástico, tá? Moldeira que se adaptar, né? Do que você achar melhor. A gente recomenda, não sou contra as moldeiras plásticas, mas eu prefiro as moldeiras metálicas, né? E eu particularmente gosto das moldeiras de alumínio. Por quê? Porque o alumínio ele é flexível, eu consigo conformar a minha moldeira de acordo com a minha necessidade, né? Moldeiras plásticas são boas, tá? São, tá? Mas ela não retém muito o material de moldagem. Então, nas moldeiras
principalmente nas moldeiras de plástico, é recomendável que se passe adesivo de material, tá? O adesivo para que grude o material, né, nessa moldeira, né? Tá? Então, a seleção da moldeira é importante, né? Por quê? Porque a gente precisa ter espaço ali entre o dente e a base da moldeira, precisa ter o espaço para o material, de preferência um espaço aí mais ou menos uniforme, tá? Para a gente poder moldar legal. Tá? Então, a seleção da moldeira é importante. Então, esse seria o adesivo que a gente utilizaria. Tá? Então, se eu costumo usar um poliéster, tem os adesivos de poliéster, tem os adesivos específicos de silicone, os adesivos específicos de alginato, tá? Mas você pode usar, por exemplo, o adesivo universal, né? Para qualquer tipo aí de material que você vai estar usando, né? Então, esse adesivo universal da Cruzer é bem interessante, né? E uma coisa que é importante, quando a gente faz um preparo, né, a gente vai fazer uma moldagem para um trabalho, essa região, a região cervical, é uma região que tem que estar bem moldado, né? Tem que estar visível para o técnico poder fazer o trabalho. Tá? Então, muitas vezes se lança a mão de fazer o que a gente chama de um afastamento gengival. Tá? Olha o termo, é afastamento gengival, não é retração gengival. Né? O objetivo disso é só afastar a gengiva para que a gente possa copiar o término do nosso preparo. Né? E o término do preparo precisa ser a parte onde a gente dedica mais tempo, tá? Durante a confecção, aí, o alisamento, fazer a nossa terminação correta. Hoje a terminação aí que a gente faz com mais frequência é o chanfro, né? Tá? Então esse chanfro pode ser um chanfro curtinho, né? Um chanfro ferete, como alguns dizem, ou um chanfro largo, tá? Então, essa parte precisa ser feito bem feito. A gente recomenda para isso utilização aí de contra-ângulos multiplicadores, o uso da CV-dentos, né? Qualquer tipo de trabalho, ou até recortadores manuais, né? Para a gente poder fazer essa terminação bem feita. Né? Então, o que a gente precisa fazer, o objetivo desse afastamento gengival seria apenas a visualização, né, para poder copiar bem o término do trabalho, né? Porque aí é que reside o sucesso do trabalho. Né? Se você copiou bem, o técnico vai conseguir fazer um trabalho bem adaptadinho. Né? Então, isso é uma das partes mais importantes. Tá? E lembrar que a terapia periodontal precede todo e qualquer tratamento global, ou seja, a gengiva precisa estar sadia, tá? Para que a gente possa fazer o nosso trabalho e possa fazer depois as moldagens, a cimentação, né? Dentro de um protocolo correto de trabalho. Tá? Então, isso é importante, tá? Então, ó, essa aqui é a imagem clássica, né? Tá? Então, a gente tem um sulco gengival que vai algo em torno de 0,7 milímetros de profundidade. Depois disso, entra o epitélio juncional, né? O tecido conjuntivo. Então, lembrando que o fio de afastamento, tá? Ele tem que ficar aqui, tá? Essa é a região que tem que ficar o fio de afastamento. Tá? E só posicionado, ele não se deve forçar para que ele entre mais e vá para o epitélio juncional. Tá? E aí, se for para o epitélio juncional, você pode provocar uma retração gengival e isso aí pode complicar o trabalho. Né? Então, é importante. Tá? Então, o que a gente sempre diz, ó, gengiva não tem preferência por um ou outro fio ou material de moldagem. Gengiva gosta de respeito. Né? Então, o que a gente vê assim, muita gente, quando vai começar a colocar o fio de afastamento, começa calmo, mas de repente assim, você coloca num ponto, sai, aí você vai colocando, né? E começa a ficar nervoso, e começa a empurrar com mais força, aí você começa a provocar danos, né? Danos em todo o epitélio ali, provavelmente você vai provocar uma retração gengival, tá? E aí, qualquer retração mínima que seja, um tratamento estético compromete, né? Então, fazer tudo isso. Né? Olá, E uma coisa professor. agora importante, tá? Opa! Temos uma Pode pergunta, falar. desculpa te interromper. Pediram para você repetir qual que é o adesivo de moldeira que você utiliza.
eu utilizo o adesivo universal da Cooser. Não é porque a gente está no webinar da Cooser, mas é o que eu utilizo. Então, o adesivo universal da Cooser. Ok, obrigada, professor. Se vocês tiverem dúvida, é só ir colocando na caixinha de perguntas, tá bom, pessoal? Pode continuar, professor. Isso, tá? Então, vamos entender um pouquinho do sistema de forças que se estabelecem durante a moldagem. Tá? Então, quando a gente carrega uma moldeira e vai fazer uma moldagem, num preparo ou mesmo uma moldagem de estudo, a gente tem que lembrar o seguinte. Esse material de moldagem, tá? Ele começa, quando a gente começa a levar em contato com o dente, começa algumas forças dentro desse material, né? Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, conforme ele vai sendo introduzido no dente, tá? Então ele começa a empurrar, né, esse material contra a moldeira e contra a estrutura dental. Tá? Então, isso vai acontecendo. Então, chega num ponto, né, que ele ficou todo concentrado lá dentro. Né? Então, ele está com forças ali, né? Um tanto querendo sair para fora da moldeira, né? Então, empurrando contra o dente, contra a moldeira. Né? E, nesse momento, tá? Se eu estou trabalhando com uma moldeira fechada e se eu toco o vestíbulo, né, o fundo de saco e o palato, eu fecho, não dou mais vazão para esse material sair, tá? Então, essa força começa a fazer o quê? Essa força aqui, ó, tá? Então, vai ter uma força empurrando, né, o material de moldagem empurrando a gengiva contra o dente, né? Ao mesmo tempo, eu tenho uma outra parte, que é uma parte desse material de moldagem, querendo entrar dentro do sulco. Né? Mas a força que tem o material de moldagem contra a gengiva, que é um tecido mole, acaba fechando essa gengiva. Tá? Então, a gente não consegue fazer uma moldagem legal, principalmente moldagem de sulco. Tá? Então, a gente tem que lembrar disso. Tá? Então, a gente vai fazer uma moldagem, né? Material pesado, mas eu estou usando material com uma moldeira perfurada. Moldeira perfurada, tudo bem, tá? Eu vou ter ali todo o material extravasando pelas perfurações, mas lembra, quando eu fiz a moldagem com o pesado, se eu estou usando um sistema de dupla moldagem, ela agora se transformou numa moldeira fechada, tá? Então vai acontecer todas aquelas forças atuando dentro do material leve, tá? Então, ó, coloquei o material leve, né? E leve em posição, a moldeira vai subindo e vai acontecer exatamente isso. Por quê? Porque se tornou uma moldeira fechada. Então, a força ali do material de moldagem contra a gengiva impede que ele entre dentro do sulco. Certo? Tá? Então, esse é um pensamento que a gente tem que ter. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, selecionar uma moldeira, tá? Fazer a moldagem com o pesado. Tá? Olhem, observem que ficou material escoando para fora aqui. Tá? Tem material saindo dos dois lados, aqui, tanto no vestíbulo quanto no palato. Isso aqui tem que acontecer. Tá? A moldeira nunca deve tocar o fundo de saco ou o palato. Ok? Aí nós tiramos e vamos fazer alguns alívios. Tá? Principalmente esse alívio aqui, de remover esse excesso para quê? Para que volte a ficar aliviado aqui em cima, tá? No fundo de saco e no palato, para que o material leve possa escoar. Né? Fazemos a prova dos alívios, aí carregamos com leve, tá? E aí nós podemos levar em posição. Tá? E aí o que acontece? Ó, o material leve ele sai por essa zona de alívio. Então, toda aquela força que tinha desse material empurrando contra a gengiva, ela está saindo para fora. Então, o material leve consegue penetrar dentro do sulco com mais facilidade. A gente consegue fazer a moldagem de sulco. Tá? E a gente vai manter isso em posição. Tá? Primeiro a gente vai levar, pressionar e depois só manter em posição, sem fazer força. Tá? Só para ele não deslocar. Né?
aguarda o tempo de polimerização e remove-se. Tá? Sempre lembrando, ó, moldagem. O conceito de moldagem é o ato técnico de obter impressão de uma estrutura ou superfície. Então, ela precisa conter todas as informações necessárias para que o nosso técnico ou agente consiga trabalhar. Tá? Então, é o negativo, tá? É a cópia ou impressão em negativo. O modelo é o positivo. Ok? Então, ó, requisitos para uma boa moldagem, lembrar que o preparo tem que ser bem realizado, um preparo polido, liso, ausência de exudatos, ausência de sangramentos, né? Então, o estado gengival sadio, um término do preparo bem realizado, definido, e principalmente conhecimento e domínio do material que está sendo utilizado. Né? Então, qual que é o Professor, melhor material de moldagem? Opa! tenho mais duas Oi? perguntas aqui para você. A Tânia Ok. pergunta o que o senhor acha de alívio com filmes de PVC na hora da moldagem com o pesado? A moldagem com alívio com o filme de PVC é legal, tá? A gente faz, né? Agora, mesmo fazendo com esse alívio, né? Ele pode, o material de moldagem pode grudar ali ir para o fundo de saco e ir para o palato, tá? Então, ali depois precisa ser aliviado para poder remover essa parte aí para poder fazer o material de escoamento. Mas é legal. Né? Depois a gente Obrigada. vai falar sobre o uso do PVC. E a outra Outra, pergunta que eu tenho é qual viscosidade que você mais utiliza das massas fluídas? Se você tem alguma depois nós vamos viscosidade chegar. preferente. Ok, então. Então, daqui a pouco a Esse gente nós chega vamos chegar nessa. depois. Tá bom, então, Isso, tá? professor. A gente vai, Ok. a gente vai chegar nela. Né? Então, conhecimento e o domínio do material. Se você domina alginato, tranquilo, molde com alginato. Tá? É um excelente material de moldagem. Se você domina a silicone por condensação, você vai dominar automaticamente se você vai dominar a moldagem com silicona por adição. Tá? Porque é um material muito similar em termos de uso. Né? Mas isso é importante, tá? Dominar o material. Né? O que a gente tem de materiais disponíveis? A gente tem, começou, hidrocoloides, mercaptanas, silicone por condensação, poliéter e silicone por adição. Então, eles surgiram historicamente nessa ordem. Então, primeiro os hidrocoloides, depois mercaptanas, depois a silicone por condensação. Tá? E aí, nesse meio tempo, né, das silicones, tá? Veio o poliéter. O poliéter é o único material que foi desenvolvido exclusivamente para odontologia. Foi no período de guerra, onde não tinha matéria-prima para fazer a silicone por condensação. Então, foi desenvolvido o poliéter. Tá? E aí depois veio a evolução dessa silicone por condensação e veio a silicone por adição. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui um pouquinho. Né? Então, dentro de moldagens, tá? Hoje a gente vai falar especificamente mais sobre os silicones, tá? O termo correto seria silicone, tá? Muita gente fala silicona, silicona com A, tá? Silicona vem do espanhol, por isso que acabou pegando silicona, silicone, mas o termo mais correto aí também independente, tá? Mas o termo correto seria silicones. E hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os materiais da Coulser, né? Que seria o sistema Variotime e o sistema do Optosil. Né? Então, vamos lá. Uma coisa que é importante, tá? Quando a gente compra esses materiais, vem um livrinho ou vem uma folha, tá? Que a gente chama corriqueiramente de bula. Tá? É importante que se leia essa bula, tá? Porque ela vai te dar a base para você utilizar esse material, tá? Principalmente em termos de manipulação, em termos de indicação, como que você tem que manipular, né? Então, isso é importante, né? E muita gente não dá mínima para isso, tá? Muita tem para a bula, né? Então, mas tem que dar uma lidinha porque às vezes tem algumas especificações ali que é importante que a gente consiga ler, tá? Então,
o VarioTime vem com um livrinho, né? E é bom a gente ler, tá? Para a gente saber o que a gente está utilizando e como a gente vai utilizar. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os silicones, né? Condensação e adição, um pouco da diferença dos dois, né? Qual seria a opção melhor para a gente utilizar, né? Em termos de material. Né? Então, a silicone por condensação, né? Então, eles são formados por polímeros por condensação, né? Então, e ele, dentro disso, dentro da reação dela, ela forma alguns subprodutos, né? Que são água e álcool etílico, tá? Então, essa evaporação do álcool etílico, né, provoca uma contração volumétrica. Então, ela tem uma estabilidade dimensional um pouco inferior ao da silicone por adição, né, que são formados por adição. Então, ela vai somando, né? Então, ela não libera subprodutos. Então, por isso, a estabilidade dimensional desse material é muito superior ao da condensação, né? Essa já seria uma vantagem aí para a gente usar a adição, né? Os silicones, eles se dizem hidrofóbicos e alguns se dizem hidrofílicos, são oleosos, né? Tanto a silicone por condensação como por adição, né? Ambos não são assim, tão hidrofílicos assim, tá? Como dizem na bula, tá? Mas a silicone por adição um pouco mais, né? O material que seria um pouco mais hidrofílico talvez fosse o alginato, né? Tá? Mas aí a grande diferença dos dois é estabilidade dimensional, tá? Então, como a silicone por condensação ela libera subprodutos, né? Os álcools metílicos e etílicos, e a silicone por adição ela não libera subprodutos, então aí a vantagem da silicone por adição já começa aí, tá? Então a estabilidade dimensional, a fidelidade é muito superior, né? Tanto é que hoje, quando a gente fala assim, né, que eu falei para vocês no começo, que a gente faz a moldagem de estudo usando silicone por adição. Por quê? Porque uma das grandes diferenças aí da silicone por condensação e silicone por adição é quantidade de modelos. A silicone por condensação, na verdade, assim, a primeira vasagem, o primeiro modelo pode ser fiel, é mais fiel, né? O segundo modelo já não é tão fiel, o terceiro não é fiel, tá? Enquanto que a silicone por adição, eu posso vazar ele umas 3, 4 vezes e eu vou ter todos esses modelos fiéis, tá? Iguais, né? Então, como eu quero normalmente ter mais de um modelo, pelo menos 2 ou 3 modelos, então a silicone por adição é a minha escolha, porque eu vou ter esses modelos fiéis, né? Ambos têm denso, né? Que é um material pesado, e a silicone por condensação, às vezes ele tem um regular e um leve, tá? E dentro da consistência da silicone por adição, né, é um pouco maior, tá? Então, a gente tem o extra light, o regular, né? E dentro da adição, ele tem um que chama de viscosidade única, que é um monofase, tá? Monophase. Tá? Sempre lembrar, quando a gente vai trabalhar com esse material, seguir as proporções do fabricante. Se ele fala, ó, é uma colherzinha, tá? de pesado que você tem que colher do pote, tá? E para aquela colherzinha é um tanto, né? Uma quantidade específica do catalisador, tem que seguir essas recomendações, tá? Porque a alteração disso leva à alteração dimensional também, tá? Então, fala, não, mas eu vou colocar um pouco mais de catalisador para ir um pouco mais rápido, tá? Esquece isso. Não, eu vou colocar um pouco menos para demorar um pouco mais. Não, também esquece isso. Tem que ser dentro do que o fabricante está te dizendo, tá? Sempre lembrar, né? Alguns fatores aí que atuam na estabilidade. A conservação antes do uso. Está na geladeira? Tira, deixa chegar na temperatura ambiente.
verifique validade do produto, proporcionamento correto, a manipulação homogênea, tá? Depois o tempo e o local para armazenamento do molde, tá? Então, isso são coisas importantes. Dentro da silicone por adição, né, normalmente o material leve ele vem em cartuchos de automistura, né? Então, já é uma facilidade, não precisou ficar manipulando, colocando na seringa, não, já vem pronto para usar. Outro ponto para o material de moldagem, né? O tempo de trabalho que a gente tem. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Né? Algo em torno de 2 minutos daqui de trabalho na silicone por condensação, o tempo de trabalho da silicone por adição, então, mais ou menos por aí. E lembrar o quê? O tempo de polimerização da silicone por condensação é algo em torno de 5 minutos, a silicone por adição é algo em torno de 2,5 minutos, e dependendo do material, chega a 5 minutos. Né? A desinfecção, tá? Esquece, não é o glutaraldeído, não, tá? A gente pode usar hipoclorito ou pode usar ácido peracético. O glutaraldeído está proibido, né? Eu deveria ter corrigido isso, eu acabei esquecendo. Né? Agora, uma coisa importante aqui, tanto da silicone por condensação quanto da silicone por adição, é a espera após a moldagem. Tá? Não vases na sequência. Tá? Aguarde pelo menos 30 minutos. Eu diria que 1 hora é um tempo ideal. Por quê? Porque logo que você fez a moldagem, então vai ter, primeiro, a liberação do subproduto. Né? A silicone por adição ela vai liberar hidrogênio, tá? Não chega a ser um subproduto. Mas esse hidrogênio liberado, né, nesse tempo, ela vai deixar com que o seu modelo fique cheio de buraquinhos. Né? Então, não se deve moldar. Né? E depois, principalmente, para o tempo, para ter a volta, né, dessa estabilidade dimensional, né, da deformação que o molde sofre quando é removido da boca do paciente. Tá? A gente vai levar, ele está molinho, tá? Ele vai endurecer, polimerizar, tá? E a gente vai sacar. Na hora que vai sacar, passar por partes retentivas, ou seja, ele vai alargar, tá? E para poder sair. Né? Então, nesse tempo, ele precisa voltar à forma original. Então, é um tempo legal para a gente esperar. Não leva tudo isso, mas 1 hora aí é legal. Né? Então, aguardar esse tempo de pelo menos 1 hora é legal. Né? As silicones, normalmente, hoje, elas dizem assim, ó, eu posso vazar daqui 7 dias, até 14, até 21 dias. Tá? Isso também não deve acontecer. Deve ser vazado, né? Logo, aguardando essa 1 hora, o ideal é que você já verta o gesso. Né? Principalmente na silicone por condensação. Né? A silicone por adição, eventualmente, pode deixar um tempo a mais aí, né? Por exemplo, vou fazer uma moldagem. Muitas vezes, eu trabalho no consultório segunda, terça e quarta-feira. Normalmente, quinzenalmente, eu tenho curso, sexta também, né? Então, muitas vezes eu faço uma moldagem numa quinta-feira, né? Ou numa quarta-feira, no último tempo do paciente, eu não vou ficar mais 1 hora no consultório para esperar para poder vazar. Eu quero ir embora. Né? Então, aí sim, na segunda-feira, quando eu retornar no consultório, eu vou fazer o vazamento. Então, a silicone por adição, eu estou tranquilo. Né? Posso esperar até segunda-feira e fazer. É só armazenar o meu modelo num local tranquilo, né? Onde não bata sol, que fique tranquilo ali, eu consigo vazar sem problema nenhum. Tá? Agora, se eu estou usando aí o material, uma silicone por adição, seria conveniente que eu aguardasse. Né? Então, a alteração dimensional aqui da silicone por adição é algo em torno de 0,05 até 0,2%. Tá? Isso, até o laboratório já sabe, por isso que ele faz aquele spacer, tudo isso bonitinho, para ele poder levar, né? Para poder fazer o trabalho em cima.
tá? Uma coisa que é interessante também, tá? Observar a presença de enxofre, tá? Quando a gente vai usar a silicone por adição. Por quê? Porque o enxofre ele pode provocar problemas na polimerização, tá? Então, para quem usa aí medicamentos, né, com fio de afastamento, tá? Principalmente o sulfato. Sulfato é enxofre, tá? Então não deve usar, né? Luvas de látex também tem enxofre. Restos de cimento provisório, principalmente os que contêm eugenol, tá? Então tudo isso interfere na polimerização do meu material. Então não trabalhar de luva, não manipular com luvas de látex, ou se você quiser manter a luva, coloque uma sobreluva aqui em cima, ou usar luvas que não contenham, que não sejam látex, as luvas não látex, aí não tem problema, ok? Então, a silicone por adição, hoje, ele é o mais preciso dos elastômeros, né? Tem alta resistência ao rasgamento, uma rápida recuperação elástica, não tem gosto ou cheiro. E essa grande vantagem possibilita mais de um vazamento. A gente consegue fazer 2, 3, 4 modelos, né? Fiéis. Tá? Ela é bem estável nos líquidos desinfetantes. Hoje, na era Covid, tá? Isso é importante, que a gente faça a desinfecção dos nossos moldes, né? Então, aí pode usar o hipoclorito de sódio, né? Ou o ácido peracético. Então, você pode mergulhar ali o seu molde, tá? É melhor fazer a desinfecção no molde, não no modelo, tá? Uma hidrofilia um pouco mais, né? E esse sistema automix que é muito importante, que é muito legal, tá? Esse sistema de automistura, né? Desvantagem ainda é um pouco o custo. Por quê? Porque muita gente não usa ainda esse material, ainda prefere usar silicone por condensação, tá? Então, a gente trabalha com a silicone de condensação, ela está no mercado, sei lá, há 35 anos, quase 40 anos, né? O Optosil, por exemplo, está há quase 40 anos no mercado, se eu não me engano, né? Então, mas é um material onde a gente não tem mais visto investimento das indústrias nesse material. Por quê? Porque tem um material melhor que a por adição, né? Então, na hora que começar a vender um pouco mais do material de adição, eu creio que o custo deve diminuir, tá? O Ptosil Chantopren, dentre as silicones por condensação, é a tradicional, né? É o que está há mais tempo no mercado, né? E é um dos melhores ainda que a gente tem para trabalhar com esse material, né? E agora, a silicone por adição, né? O VarioTime, né? Antes ele se chamava FlexiTime, né? Aí teve toda a evolução e se transformou nesse material, tá? Que é um material de excelência, é o que a gente tem usado muito no consultório, né? E como eu disse para vocês, tá? A gente tem que lembrar de ler a bula. Poxa, mas eu não tenho preguiça de usar, então lê pelo menos a tampinha, né? Na tampa vem escrito isso, ó, proporção 1:1, 0,30, meio minuto para você manipular, tá? E depois levar em posição e esperar 2,5 minutos de boca, tá? Lembra, a silicone ela sofre um processo de polimerização, né? Tem um outro material que a gente usa muito que também sofre polimerização, né? Lembra, tá? Que é a nossa resina composta. O que acontece na polimerização? Ela sofre uma contração, tá? Vai formar polímeros. Então, se você faz, né, uma moldagem e não espera esses 2,5 minutos, no mínimo, tá? Porque tem gente que, sim, que coloca e fica lá cutucando com o dedo, ó, já está durinho, vou tirar. Então, vamos lá, com 2 minutos, ou com 1,5 minutos, já ficou durinho.
Então, ela remove e vai deixar em cima da bancada. Mas o processo de polimerização ainda continua naquele material. Então, ele está ainda sofrendo uma leve contração. Certo? Então, aí o que acontece? Você vai vazar o gesso no material que sofreu uma leve contração. E aí depois vai reclamar do laboratório. Ah, pô, o laboratório me faz um trabalho que preste, não encaixa. Ou, tá? Normalmente, aquele tipo de trabalho, né, que se você está fazendo, por exemplo, na prova, ela não encaixa. Aí você começa o quê? Fazer a usinagem no interior para poder levar em posição. Tá? Então, espere no mínimo os 2 minutos e meio. Tá? Então, recomendação, né? Se ele está pedindo 2 minutos e meio, deixe 3, 4 minutos em boca e depois remova. Tá? Porque aí eu tenho certeza que já sofreu todo o processo de polimerização, não vai mais ter alteração. Ok? Então, essa é uma dica que eu acho que é importante. Tá? Leia a bula, vê o tempo de polimerização e espere. Né? E aí, a gente tem esses 3 sistemas do leve, do material leve, que seria o extra light, o light e o medium flow. Né? Aí me perguntaram qual que eu uso mais. Eu, particularmente, gosto do light flow, né? O que eu mais uso. Eventualmente, quando eu preciso de um pouco mais de fidelidade, né? E estou vendo ali que não tem tantas estruturas retentivas, eu posso usar o medium flow. Né? Então, sabe, tá puxando um pouquinho. Quanto mais duro o material, mais estabilidade dimensional eu tenho. Mas se é um material muito duro, se tiver uma área muito retentiva, fica muito difícil de remover. Né? Então, eu prefiro o meio, né? O light flow. E o light flow, eventualmente, se eu tenho ali um sulco muito difícil, né? Que não vou conseguir fazer com que o meu material penetre ali, ou para alguma correçãozinha, né? Aí eu gosto de usar o extra light, tá? Mas no geral eu prefiro o light flow, tá? E dentro ainda desses materiais, ó, ele trabalha com 6 viscosidades, né? E dentro de todas as técnicas de moldagem, unitárias, múltiplas, prótese total, implante, né? Então, para tudo isso a gente tem esse material. Tá? Então, é um material que é bem flexível, né? O tempo de polimerização diminuiu muito. Antigamente, o tempo de polimerização em boca era de 5 minutos. Tá? Né? Então, né, é um material muito legal, esse material aí. E em boca, ela leva também, com o calor da boca, também ajuda no tempo na diminuição do tempo de polimerização. Né? Falar um pouquinho de técnica que a gente tem, tá? Então, vamos lá. Desde o começo ali, anel de cobre e Godiva. Tem gente que ainda usa, né? Técnica do casquete é fantástico, tá? Sou fã desse técnica do casquete. Aí tem o de passo único e o de dupla moldagem. Tá? O casquete a gente vai falar depois um pouquinho mais para frente. Tá? Entre o passo único e a dupla moldagem, que eu acho que são os mais comuns, eu fico com dupla moldagem. Eu acho o passo único mais fácil de a gente cometer erros, né, do que na dupla moldagem. Tá? E dentro da literatura ela mostra também que a técnica de moldagem, a dupla moldagem é a melhor, né? A mais fiel. Tá? Então, ó, a gente tem, dentro da técnica de moldagem, 2 passos com 2 viscosidades, tá? 2 passos com 2 viscosidades, né? E tem de 1 passo com uma viscosidade, tá? Esse 1 passo com uma viscosidade seria a moldagem com monophase. Ela tem uma viscosidade média, né? Então, a gente utiliza só ela, não vai usar nem um leve nem um pesado. É só ela, né? Só o monophase. É bem interessante esse tipo de material também, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a moldagem em um passo único. Tá? Aqui no Brasil, eles fazendo com o monophase.
Tá? Então, ó, carrego a moldeira, levo o material no preparo e faço a moldagem. Passo único. Tá? Usando o monofase. Monofase a gente usa muito para fazer transferências, moldes de transferência. Eu gosto muito de usar para fazer prótese total, né? É um material interessante. Tá? Então, ou a dupla, ou seja, o passo único com duas viscosidades. Então, é uma dupla mistura. Por quê? Porque eu estou usando o pesado e estou usando o leve. Tá? Lá fora, ou aqui no Brasil, também tem, tá? Aí entra no sistema de automix, né? Do pesado. Tá? Agora, o mais comum aqui é a gente pegar as duas pastas e manipular. Né? Mas isso aqui facilita muito, que seria fazer a manipulação do pesado junto aqui na máquina, tá? Então, ó, só vou dispensar aqui, levar o pesado, o leve na boca e passo a moldagem. Então, estou fazendo tudo num passo único com duas viscosidades. Tá? Aqui, assim, para fazer esse tipo de moldagem com a silicone por adição, é mais ou menos tranquilo, porque eu tenho a automistura aqui do leve. Eu posso misturar na mão e depois eu já vou direto aqui. Se eu for fazer isso com silicone por condensação, sozinho é muito difícil. Por quê? Porque eu preciso misturar o leve, o pesado, misturar o leve praticamente ao mesmo tempo, né? Para que dê tempo de eu conseguir fazer tudo num passo único. Tá? Ou uma outra técnica também do passo único, né, com duas viscosidades, é você levar um material pesado, leva um material leve sobre o pesado, tá? Mas é interessante que a gente leve também no preparo, tá? E faça a moldagem, né? Seria a técnica que eles chamam de técnica sanduíche. Ok? E aí a silicone da técnica da dupla moldagem. Eu faço uma moldagem com o pesado. Aqui, ó, nessa fase aqui, eu coloco o pesado, coloco o filme de PVC sobre a moldeira com o material pesado e levo na boca. E aí eu já vou ter o alívio aqui. Eu gosto de usar o PVC, né, o Magipack, não qualquer outro tipo de plástico. Pode-se usar qualquer outro tipo de plástico? Pode, porque você vai criar um alívio. Né? O PVC é legal porque ele te dá uma espessura mais uniforme. Né? O plástico vai ficar um buraco aqui. Tá? E aí eu vou ter que gastar muito mais o meu material leve. Né? E aí, sim, carrego o material leve nessa parte aqui. Tá? Se eu não fiz sem o alívio, né, do Magipack, eu vou ter que fazer um alívio aqui, principalmente tirar essas ameias aqui para poder encaixar de novo. Tá? E aí sim, levo o leve sobre o preparo, levo em posição e aguardo a polimerização e remove e eu tenho a moldagem, tá? Na dupla moldagem. Esse é a técnica que a gente incorre menor erro. Né? Então, dentro desse sistema, né, eu comecei a trabalhar sem o fio de afastamento. Mas como é que é isso? Sem fio de afastamento. Então, vamos lá, um casinho clínico aqui. Então, o paciente chegou nessas condições. Aqui eu fiz mais ou menos um mock-up, né, um ensaio restaurador nela, para ela poder visualizar mais ou menos como ia ficar o trabalho. Tá? Então, ó, eu faço a moldagem com o pesado. Tá? Faço os alívios, normal, tá? Como eu fiz ali, posso usar o Magipack aqui, né? E aí eu vou misturar um pouquinho do material pesado de novo, misturo, não precisa ser tudo isso, tá? Só um pouquinho. No local dos preparos, eu vou colocar aqui dentro e vou reembasar. Na hora que eu reembaso, ó, eu crio o casquete dentro da minha moldagem, tá vendo o casquete aqui? Aí eu vou remover todos esses excessos aqui, eu só não mexo aqui, não posso mexer na borda aqui, porque isso aqui já está subgengival, né? Ele está fazendo o afastamento gengival aqui, ok? Então, ó, moldo com pesado, alivio, tá? E aí faço a manipulação de um pouquinho do material pesado de novo e vou reembasar, vou moldar de novo com o pesado. Ok? Tá? Aí aliviando,
ficou os meus 2 casquetinhos aqui, eu vou carregar com o leve, tá? Vou levar o leve na boca do paciente e vou remover. Então, esse casquetinho aqui, tá? Essa parte aqui que estava entrando o subgengival vai acabar empurrando mais leve para dentro do sulco. Então, eu consigo fazer a minha moldagem de sulco sem afastamento com fios. Então, é isso que a gente faz. Tá? Depois de feita a moldagem de trabalho, né? A moldagem do antagonista pode ser em alginato, tá? E depois a relação oclusal. Tá? Essa relação oclusal, esqueçam a cera 7, tá? No mínimo com uma silicone pesada, tá? Para fazer esse registro. Então, lá, paciente chegou, né? Vou fazer a manipulação sem luva de látex, tá? Carrego, faço a moldagem normal, vou remover os excessos. Aqui é uma meia cana, um instrumento meia cana, que é um recortador de silicone. Tá? É bem interessante esse instrumento aqui. Tá? Aí eu vou, ó, aliviado, a gente leva isso aqui em posição de novo. Ó, faço canaletas de escoamento. Tá? Para quê? Para o meu material leve poder escoar aqui, não fazer pressão sobre a gengiva aqui. Então, vou ter mais liberdade para o meu material entrar subgengival. Tá? Aí, ó, carrego. Na hora que eu carrego, eu só estou com a ponta de automistura, sem a ponteira intraoral. Tá? Carrego. Depois, eu coloco a minha ponteira intraoral, vou levar aqui. De preferência, a gente vai fazendo esse movimento contínuo, tá? Sobre o sulco. Não coloca um pouquinho, tira, coloca um pouquinho, não. Aí você vai inserir bolhas. Então, prefira fazer de uma forma contínua, sem tirar a ponta da mistura, tá? Né? Colocamos aí um pouco mais e leva em posição e a gente tem a moldagem sem o uso do fio de afastamento. Tá? E aí vai para o laboratório, vai ser confeccionado os trabalhos, né? Preparo dos materiais, esse é o laboratório que eu trabalho, o laboratório Biroli, né? E a cimentação. Né? Eu gosto muito de cimentar com resina composta, não com cimento resinoso. Né? Então, a resina termoaquecida, esse aqui é um aquecedor de resinas a 68 graus, e faço as minhas cimentações. Agora, eu estou de luva, mas eu não quero tirar a luva. Tá? Então, manipule com uma espátula. Tá? Então, pegue o material pesado, tá? E vá misturando. Essa primeira mistura aqui, tá? O início da reação é que é crítica, né? Que não se deve ter a presença de luva. Então, quando você já manipulou, já está bem, mais ou menos bem misturadinho, aí eu posso pegar com a luva e terminar a homogeneização. Ok? Tá? Comece aqui manipulando sem o contato da luva. Na hora que tiver mais ou menos, aí sim eu posso terminar de manipular, ok? Faço a moldagem. Ó, eu posso levar um pouco do pesado separado aqui, isso aqui, tá? E aí eu carrego a minha moldeira também, tá? Com leve. Aí eu já consigo uma entrada dentro do sulco, tá? Remoção dos excessos, né? Principalmente dos septos, né? Para poder encaixar de novo, tá? Isso é importante. Depois que eu fiz a remoção aqui dos septos, né? Ó, tá vendo que eu recortei aqui todo o espaço aqui anterior para poder dar o escoamento do leve, não fazer pressão, né? Levo o leve na moldeira, levo o leve nos preparos, tá? E aí vamos moldar. Ok? Então, o leve ele tem por onde sair, então ele não faz pressão dentro da minha moldagem. Tá? Se eu vou moldar inferior, né, ou fazer a moldagem com alginato, é importante que eu leve um pouco de alginato na boca com o dedo mesmo, tá? Vou passar sobre o dente para diminuir a quantidade de bolhas que se formam aqui. Ok?
E hoje a gente tem um material muito legal, que é o Bite. Isso aqui é uma silicone por adição para fazer registro de mordida. Ó. Então, tranquilo, ó. Vou colocar sobre os dentes, tá? E o paciente oclui. Isso aqui ele tem uma polimerização rápida, tá? É uma silicone por adição, então ela tem estabilidade dimensional e está aqui a minha relação de mordida. Ok? Isso aqui eu posso mandar para o laboratório ou vazar. Né? O alginato eu preciso vazar. Lógico, seguindo toda a recomendação aqui da desinfecção, né? Antes. Foi para o laboratório, tá? Os laminados, as lentes, cimentação e finalização do caso. Né? Um outro caso, ó, aqui fazendo, isso aqui é cera, não é que é o provisório amarelando, não, isso aqui é a prova em cera, trabalho, um outro tipo de trabalho que a gente tem para fazer também, ó, da mesma forma. Né? Casquetes, moldagem de transferência e finalização. Um outro caso, quando começa a sangrar, tá? Ó, esse gel é um hemostático bacana. Ele é um hemostático que faz afastamento gengival também. Tá? O mesmo esquema, tá? Professor, nós temos algumas perguntas. Posso falar? Pode? A Tânia pergunta: em casos de preparos ligeiramente subgengivais, como conseguir fazer um afastamento sem prejudicar o periodonto? Exatamente, não fazendo afastamento. Então, fazendo esse tipo de moldagem, né? Pesado de novo para reembasar aquele local, né? Aí esse pesado de novo, ele vai entrar subgengival e vai ajudar a empurrar o leve para dentro do suco, tá? Então, a gente faz. Ou, se você está acostumado, a gente não é contra o uso do fio de afastamento, para quem faça isso com critério, né? Porque o fio de afastamento é para ficar dentro do sulco, não é para forçar o epitélio juncional, tá? Então, na verdade, sim, na minha opinião, tá? Se quando vai colocar o fio de afastamento, deveria ser feito sem anestesiar, né? Porque aí, se você estiver empurrando, se estiver doendo, é porque você está invadindo espaço biológico. Se invadir espaço biológico, dói. Né? Se você coloca só dentro do suco, não dói. Tá? Então, é só isso, é só fazer com critérios, com calma o uso do fio. Tá? Sempre o fio de afastamento, ele não pode ficar escondido dentro do sulco, tá? Lá dentro. Tá? Por quê? Porque se ele esconde lá dentro, o suco ele vem empurrando de novo aqui. Então, fica afastado lá dentro, mas a borda da gengiva ela fica colada. Então, você não fez o afastamento. Então, o fio de afastamento ela fica sempre mostrando um pouco, ela fica para fora do suco. Tá? Então, a seleção aí do fio de afastamento, né? Se 3-0, se 2-0, ou se 1-0, tá? Para a escolha do fio adequado para cada suco gengival. Deu para responder, Tânia? Obrigada, professor. Vamos ver se a Tânia mandar outra pergunta aqui, eu te aviso. Mas eu tenho mais uma pergunta do Marcelo. O Marcelo fala: no reembasamento com pesado, como fica o espaço deixado pelo filme de PVC? Onde e quando é recortado para moldagem com leve? Então, quando eu faço a moldagem com do pesado, tá? Normalmente a gente deixa o provisório em posição, que já vai criar um espaço maior, tá? E aí, quando eu tiro o pesado, eu vou remover o filme de PVC, tá? E vou provar de novo para ver se eu estou conseguindo encaixar o pesado com facilidade. Ele precisa entrar com passividade, com facilidade. Eu não posso ficar procurando forma de encaixar. Se eu estiver procurando forma de encaixar, é complicado, porque na hora que eu colocar o leve, eu não vou conseguir, muitas vezes eu não vou conseguir, dentro do tempo, encaixar direitinho e eu posso perder todo o material. Né? Então, faço os alívios que forem necessários. Se tiver alguma retenção ali, tento identificar onde é a retenção, a gente vai recortar. Tá?
onde tem. Os sulcos de escape eu gosto sempre de fazer, tá? Então, em cima do dente preparado, passo a minha meia cana ali e faço um sulco de escape, tá? Aonde formou, onde eu fiz o reembasamento é feito só em cima dos preparos, então é uma coisa mínima de material, né? Então é como se eu estivesse fazendo vários casquetinhos. Se eu estou fazendo moldagens múltiplas, então é como se eu estivesse fazendo vários casquetinhos ao mesmo tempo. Aliás, assim, a ideia de fazer o casquete surgiu quando eu comecei que eu fazia muita moldagem com casquete de acrílico. O casquete de acrílico é trabalhoso, tem que fazer, depois desgastar com o motor, né? Dá muito trabalho. Aí eu comecei a fazer as moldagens com casquete usando uma silicone que tem da J. Morita, que chama um sistema que chama Perfectin, tá? Só que essa silicone não tem mais no Brasil, então ficou difícil para mim, né? E esse sistema Perfectin tem um material de moldagem, que é um sistema do pesado, que ele é tão pesado que é como se for para se fazer moldagem sem moldeira. Ela é a própria moldeira, né? Então, eu fazia casquetinhos individuais com essa silicone, tá? E como se fosse um casquetinho de acrílico. Aqui eu acho que eu tirei isso das aulas, como a gente não tem mais esse material, né? Então eu não mostro mais, né? E aí eu comecei a fazer o casquetinho usando as silicones pesadas que a gente tinha no mercado, mas sempre eu tinha algum tipo de distorção, né? Eu falei, bom, se eu começar a criar os casquetinhos dentro da minha moldagem, e é o que a gente faz, então nesse reembasamento a gente cria os casquetinhos lá dentro. Então é só lembrar, o casquetinho, ele nunca, quando a gente faz o casquete de acrílico, a gente nunca mexe na borda que vai subgengival. Então na minha moldagem de silicone também, então aquela a borda, toda a borda daqui, tá? Essa borda aqui eu não mexo, eu posso fazer alívio interno, vou fazer a remoção dos septos que não interferem ali, tá? Obrigada, Né? professor. Só para finalizar, a Tânia respondeu aqui com mais uma complementando. Ela coloca: no reembasamento com pesado não se faz alívio? Isso não prejudica a reprodução de detalhes? E com relação às canaletas, não se fecham com o reembasamento com o pesado? Não, na moldagem no reembasamento com o pesado, deixa eu ver se eu tenho, vamos começar de novo um aqui, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui que é mais fácil. Ó, tá? Aqui. Fiz a moldagem com o pesado, eu faço um alívio. Então, aqui, normalmente, assim, eu posso moldar com os provisórios e o filme de PVC. No local do meu preparo, então, já tem aqui um alívio que foi feito pelo provisório. Ok? Tá? Abro um pouquinho mais de espaço para eu poder fazer esse reembasamento aqui. Tá? Ó, tá vendo? Eu abri e faço um reembasamento. Então, tudo que está aqui, consegue ver a setinha do meu mouse, né? Larissa, a setinha do meu mouse aparece, né? Sim, aparece, estamos vendo. Então, tá? Então, aqui, ó, essa parte aqui, isso aqui é o meu copy, meu casquete. Então, aqui eu posso remover, tá? Aqui está o outro, então aqui eu posso remover, por quê? Porque esse septo aqui vai me dificultar, tá? Então, ó, essa minha cana está removendo os septos aqui, ó, meus casquetinhos estão intactos aqui. Tá? Então, essa entrada subgengival, para mim, é importante. Ok? E depois, tá? Como eu fiz isso aqui com o pesado, o leve vai terminar de fazer o detalhamento fino, né? Da moldagem. Ok? Olha lá. Estão removendo todo o excesso, mas não mexendo aqui. Se eu quiser fazer alívio aqui dentro, eu posso fazer. Eu pego uma broquinha e faço o alívio interno aqui, como no casquete, tá? De acrílico, né? Mas aqui eu não mexo.
faço canaletas aqui, ó, tá? Ó, sem interferir na borda. Tá? Para o material leve sair por aqui. Faço o alívio, tá? Para o material leve escoar tudo aqui para fora, ó. Tá? Então, o leve vai me copiar todo o detalhamento fino. Né? O pesado é só para me formar esse casquete aqui. O reembasamento com o pesado. Deu para pegar, Tânia? Professor, se a Tânia mandar mais alguma mensagem, eu te aviso, mas eu acredito que agora ficou bem claro. Muito obrigada. Ah, a Tânia respondeu, ok. Então, Obrigada, vamos lá. professor. Vamos seguir. Vamos seguir. Tá? É sempre o mesmo esquema, tá? Depois o registro de mordida usando o byte. E aqui, moldagens e próteses totais, tá? Como eu faço a moldagem de total? Não é bem a minha praia, tá? Que eu estou na dentística, eu não estou na prótese, né? Mas a gente faz dentadura também no consultório, né? Então a gente usava muito ainda o sistema da pasta zinco-enólica, né? Mas a pasta zinco-enólica faz uma sujeira danada, tá? Então hoje eu tenho feito assim, eu pego a dentadura da paciente, faço uma moldagem da base dela, então aqui, ó, né? Então eu fiz aqui como se fosse o rebordo dela, como se fosse fazer uma reprodução dessa dentadura dela, antiga, tá? Pode ser só com o pesado, né? Então eu tenho aqui. Então em cima dessa base aqui de silicone, eu vou construir a minha moldeira individual, ok? Então tá aqui a minha moldeira individual, tá? Aí nós vamos passar o adesivo de moldeira aqui em toda a moldeira individual do paciente, né? Um adesivo universal, tá? E usar um monophase para fazer a moldagem, tá? E aí, ó, passando o adesivo, carregando o meu material, o monophase, tá? E faço a moldagem. Então, aqui está a minha moldagem funcional de uma prótese total usando o monophase. Tá? Então, muito menos sujeira do que com a pasta zinco-enólica. Né? E aí sim, vai fazer depois fazer toda a chapa de prova aqui, o rolete, né? Relação, depois a montagem da dentadura. Tá? Se eu precisar fazer qualquer correção em cima do monophase, eu uso um light flow, pode ser, tá? Qualquer outra silicone, a light flow ou a regular, qualquer uma delas, tá? E está aqui a minha moldagem de prótese total. Hoje eu faço assim, né? E esse material aqui, tá? O VarioTime Byte, que seria para fazer o registro de mordida, é um material muito interessante, tá? Que era de alta precisão, né? Porque é uma silicone por adição, né? Que a gente vai utilizar para fazer o recurso aqui da relação de ocultação do paciente, tá? Então, ó, aproximadamente 30 segundos de polimerização, tá? Então, é bem fácil de usar, é fácil de cortar, tá? E dificilmente, assim, ocorre fraturas, né? Só se ela ficar muito fininha, tá? Então, ó, moldagens, né? Vou correndo com a pistola aqui na automistura sobre os dentes inferiores, o paciente oclui, fica aí mais ou menos de 30 segundos, 40 segundos, e já está pronto o meu registro de mordida. Tá? Um material bem prático aí. Cerinha, não, porque cera deforma, é a primeira coisa que o laboratório faz é jogar fora. Tá? Aquela cera utilidade, não, ou cera 7. Tá? Então, bem tranquilo, para a gente fazer o registro de mordida. Tá? Esse material. Então, para fazer o registro de mordida, para a gente fazer dentro do arco facial, ó, também com ela. Ela já penetra nas retenções e a gente consegue fazer o registro aqui no garfo. Tá? É bem legal, para usar o semi-ajustado.
né? E uma coisa bacana, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar em fazer modelos em silicone. Então, tem um material aí da Voco que chama... Como é que era o nome? Um vermelhinho, uma silicone vermelha, tá? Que originalmente saiu para a gente fazer modelos, né, de silicone. Tá? E a gente começou a pesquisar, usar esses materiais aqui. Essa silicone, esse tipo Bite, ela é mais dura, né? Então, ó, será que ela serve para a gente fazer esses modelos para a gente fazer, né, modelos de silicone? Então, ó, então tá aqui, né, um preparo de uma inlay feita aqui. Eventualmente essa inlay pode ser aqui um pouco mais subgengival, ou mesmo uma onlay, tá? Até coroas, até facetas, tá? A gente tem feito facetas em resina, resina composta. Às vezes a gente faz a moldagem com alginato, a moldagem precisa ser com alginato, tá? Para fazer o trabalho fora da boca. Então, ó, fiz a moldagem com alginato, né? Aqui está o Bite. Então, em vez de verter gesso, eu vou verter essa silicone, tá? Não precisa ser esse exagero. Se eu vou fazer só aqui, só esse, então eu pego aqui só, né? Só essa região eu vaso com o Bite. Então, aqui é para fazer aquele tipo de trabalho que a gente chama de chair side, né? Ao lado da cadeira. Ou seja, o paciente chegou, faço o meu preparo, moldo com alginato, tá? E vaso a silicone. Se eu moldar com silicone, vai grudar com essa outra silicone e não vai dar certo. Então, por isso que a gente faz a moldagem com alginato. É um alginato de boa qualidade. Hoje eu tenho usado um que chama Plastalgin, né, da Septodonte, né, da TDV Septodonte. Tá? Eu acho um material excelente, tá? Custo-benefício bom, tá? Chama Plastalgin. E aí eu levo aqui, ó, passo o vazamento, tá? E aí eu tenho o meu troquel, o meu modelo. E aí eu vou fazer todo o meu trabalho aqui em resina composta, tá? Vou fazer a minha inlay aqui em resina composta, aí depois eu faço os ajustes e cimento. Então eu consigo um ponto de contato mais eficiente, tá? Se eu quiser troquerizar, é só cortar aqui, tá? Então a gente consegue fazer. Se eu vazasse isso aqui em gesso, tá? Eu teria que esperar o tempo de cristalização desse gesso. Então não ia dar tempo de eu fazer para a mesma sessão, na mesma hora. Aqui não, são 30 segundos de polimerização, então tempo muito curto, tá? Então eu consigo trabalhar logo na sequência. Em 1 minuto eu estou trabalhando aqui já. Faço todo o preparo, né? E vou fazer os ajustes, né? Fazer todo o polimento de proximal, ponto de contato e passo a cimentação. Aí depois da cimentação, ajuste oclusal, acabamento e polimento, tá? A gente faz. Então, essa aqui é a linha de material de moldagem da Cuser, tá? Sensacional, show de bola, né? Essas ponteiras de automistura aqui é muito prático, tá? Por quê? Porque eu não preciso ficar misturando na mão, né? O leve e o catalisador, tá? Então aqui já sai, então a gente sabe que a mistura está saindo bem homogênea, tá? Então é bem mais tranquilo, né? Para quem quiser, ó, o Dynamic Speed, tá? Para fazer o pesado aqui, então você vai carregar já o pesado ó, numa automistura, né? Isso já tem aqui no Brasil, né, Larissa? Isso, já está Também. disponível e eu deixei aí do bate-papo para todo mundo um link onde eles podem obter todas as informações desse equipamento. Tá? É bem interessante. Para quem tem uma alta demanda de próteses, ó, isso aqui é uma mão na roda, né? Tá? Desinfecção, tá? Eu peguei esse aqui do professor Andeiulo, né? A condensação, né? Eu posso borrifar hipoclorito ou deixar imerso. Tá? O poliéster também, a silicone por adição também, só o alginato que eu não posso deixar em imersão, por causa da cinérese e embebição. Tá? Se eu deixar imerso isso aqui, ele vai absorver água e vai deformar. Tá?
mas os outros eu posso, o poliéter também não, o poliéter precisa ficar em ambiente seco, então eu posso borrifar. As silicones eu posso deixar 10 minutinhos lá dentro, tá? Então, tá? Hoje, nessa época de Covid, eu diria que é obrigatório, tá? É uma responsabilidade nossa de já mandar isso aqui desinfeccionado, né, pro laboratório, tá? Bem legal. Bom, agora, futuro, né? O que a gente falou, na verdade, assim, é uma coisa que já não tem muito a ver, né? Porque já não é mais futuro, que já é presente, né? É moldagem sem moldagens, né? Hoje a moda é escanear, tá? Mas a gente sabe, né? É brincadeira, tá? A gente sabe que ainda para todo mundo poder entrar na era do escaneamento, de todo esse trabalho digital, a gente vai levar algum certo tempo aí, né? Para nós pobres mortais, né? Tá? E a gente vai continuar moldando, mesmo porque o escaneamento ainda não é 100% para todos os casos. Então, se eu tenho um preparo ali um pouco mais subgengival, essas coisas, muitas vezes o scanner não consegue atingir o subgengival, né? Então, ali teria que fazer uma moldagem física mesmo. Então, a moldagem física a gente vai continuar usando ainda por um tempo, né? Até a gente conseguir fazer todos os trabalhos escaneados, né? Mas tá? Futuramente a gente não vai mais usar esses materiais, acredito que não, tá? E a Cusa, dentro desse sistema digital, também tem toda a linha aí de fazer tudo isso, tá? Aí depois, qualquer dúvida, nessa parte não faz parte da nossa aula hoje, né? Mas depois vocês conversam aí com a Larissa, com o pessoal da CUS, eles explicam para vocês direitinho como é que funciona toda essa parte aí de impressão, de escaneamento, tá? Com os equipamentos digitais, né, que a Cuser tem, tá? Ela não está parada também no tempo, não ficou só nas silicones, então ela tem toda essa parte aqui, né, que é bem interessante. Bom, acho que era mais ou menos isso. Vamos aí à finalização com as perguntas, Larissa. Sim, nós temos mais 2 perguntas para encerrar, professor. O Sérgio pergunta: posso moldar o pesado em cima do modelo encerado? Pode, pode. Não tem problema nenhum. Só espera o tempo de polimerização, tá? Ok. E a última pergunta, então, é da Tânia. Para finalizar, então, a explicação que você deu para ela coloca aqui. Então, a pressão de inserção do leve tem de ser suave, certo? Isso, a gente vai fazer assim, a gente leva em posição, pressiona com um pouquinho de força, tá? E mantém, solta. Pressiona e solta, tá? E aí mantém em posição pelo tempo de polimerização, tá? Se está te pedindo ali, o VarioTime te pede ali 2,5 minutos, tá? Então espera 3 minutinhos ali em posição, aí depois remove. Tá? E para remover também é importante, tá? A gente vê na literatura aí que eles falam assim, remova em um único golpe, né? Evite movimentos de báscula, né? Mas a gente sabe, na prática isso muitas vezes é impossível, né? Então, ó, um leve movimento de báscula, uma vez ou duas vezes só e puxa, tá? Joga um jatinho de ar, se for o caso, para tirar um pouco do contato, né? Fica mais fácil para você remover. O que não pode é ficar ali basculando um monte de vezes para poder remover, tá? Ok, professor, vou até abrir aqui minha câmera, então, para a gente encerrar o webinar. A gente Deixa eu só, recebeu... deixa eu só, Claro. deixa eu só encerrar aqui um pouquinho, tá? Aqui tá os meus contatos, para quem ficou com alguma dúvida, pode mandar as perguntas ou via Cuser, tá? Ou pode mandar direto aqui para mim no
Facebook, no Messenger, ou no Instagram, ou por e-mail, ou no Zap, tá? Ou quiser procurar a gente em alguma dessas instituições, a gente está à disposição, né? E um convite aqui, tá? Quarta-feira, terça-feira da semana que vem, a gente vai estar com uma live que vai ser muito interessante sobre placas oclusais, né? Qual o meu procedimento diante de tantos designs? Vamos desmistificar um pouco isso junto com a professora Zezé, né? A Maria José Schultz, né? E vai ser uma live bem legal, tá? Para quem tiver interesse, a gente vai estar conversando sobre isso aí na próxima live. Deixa eu tirar essa apresentação. Tá bom? Sim. Para a gente voltar aqui, né? Isso. Pronto. Então, professor, queria agradecer, falar que durante toda a aula a gente teve uma participação super expressiva, muito feedback positivo. Gostaria de agradecer você também aí na tua casa, que ficou assistindo a aula até agora. A gente deixou na sessão de bate-papo vários links e informações sobre os produtos, e essa aula que foi tão valiosa foi gravada, e vocês vão receber um e-mail dentro das próximas horas com o link para que vocês possam assistir novamente e com o e-mail da Cuser. Então, se tiver dúvida sobre produto ou dúvida sobre alguma técnica que o professor apresentou, só entre em contato com a gente que a gente direciona a pergunta para a pessoa correta. É sempre um prazer recebê-los. Esse mês ainda nós teremos mais 3 webinários super interessantes, então faça a inscrição e conto com vocês na próxima semana. E, professor, novamente, em nome da Cuser, agradeço muito a tua presença. Nessa aula, a gente teve a presença ilustre também da Regiane Marton assistindo a tua aula inteira, presidente da Cuser. Ela mandou vários comentários aqui para a gente, então, muito legal. E uma pena que a doutora Patrícia não pôde estar conosco, mas ela está muito feliz em contar com a tua parceria. Um grande abraço, boa noite a todos. Vou encerrar aqui o webinar. Tchau, tchau. Deixa eu só passar um Claro. recado para a doutora Regiane, se ela ainda estiver ouvindo, né? Porque ela deve se lembrar, né? Porque na época que eu conheci a Regiane, ela trabalhava na J. Morita. Uhum. Né? Foi ali que a gente começou o primeiro contato, né? Antes dela ir para a Cuser. Né? Então, nessa época, eu fazia essa moldagem usando o sistema Perfectim, né? Que era o casquete. Aí, como a J. Morita não trouxe mais esse material por causa do registro de eventos, essas coisas, né? Então, bacana. Obrigado, Regiane, Muito pelo legal. prestígio. Ok, um grande Precisando, abraço. estamos à disposição. Ótimo, um grande abraço. Boa noite a todos. Estou encerrando, professor. Tchau.